Com que a paz do Mestre Jesus esteja na nossa mente, esteja nos nossos corações. Pelos relatos daqueles que estiveram próximos com Jesus, os discípulos e os seus seguidores, também pelos relatos trazidos da espiritualidade, por espíritos que viveram ao lado de Jesus, e por tantos outros registros que chegam ao nosso conhecimento, é muito fácil perceber que muito pouco da humanidade efetivamente está com Jesus. Conseguiu viver momentos com Jesus. Ainda hoje, quando já podemos nos considerar uma humanidade rica de conforto, de conhecimento, de intelectualidade, mas pobre de espiritualidade, ainda muito poucos efetivamente conseguem estar com Jesus. E o convite prossegue, ecoa há tanto tempo, nos convidando a estar com Ele, a seguir os seus ensinamentos. Não como algo para enriquecer a nossa mente, mas como algo para ser vivido no nosso dia a dia, como um remédio salutar e necessário para as nossas vidas. Para entendermos o que significa ter momentos com Jesus, estar com Jesus, viver com Jesus, precisamos fazer algumas reflexões. E a primeira delas é entender quem efetivamente é Jesus. Quem é Jesus? E é importante fazer uma distinção que Jesus não é Deus. Deus é o Criador, a causa primária de tudo. E Jesus, um dos filhos de Deus. Um entre os Cristos do universo, já que sabemos que são múltiplos os planos habitados. São muitos os sistemas planetários que existem espíritos vinculados. E para cada um desses planetas, um Cristo, um espírito puro na condição de Jesus, a comandar o processo de evolução dessas almas. Allan Kardec, num texto que foi inserido em obras póstumas, vai fazer um estudo sobre a natureza de Jesus, e ali ele vai deixar bem claro que há uma diferença, uma dualidade de pessoas distintas entre Jesus e Deus. E ele vai concluir que tudo acusa nas palavras de Jesus, seja quando estava fisicamente conosco, seja depois da sua morte, uma dualidade de pessoas, assim como um profundo sentimento de inferioridade com que Jesus, e subordinação que Jesus se colocava em relação a Deus. E é importante destacarmos que, à medida que nós concebemos Jesus não como Deus, mas como um dos seus filhos, nós não vamos estar diminuindo a grandeza desse Espírito, que já fez o seu processo de evolução muito antes da existência física da Terra. Quando Jesus dizia que ele estava uno com o Pai, era no sentido de já estar vivendo integralmente as leis divinas, de estar em sintonia com o Pai, em sintonia no sentido da sua lei, da sua vontade. O que Jesus representa, ou deveria representar para nós? E a doutrina espírita vem em nosso socorro, nos trazendo Jesus como o modelo mais perfeito, como está em O Livro dos Espíritos, ou como está num comentário que Allan Kardec insere na questão 625 do Livro dos Espíritos, dizendo que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral
que nós podemos aspirar, que Deus nos oferece como um modelo mais perfeito, porque tudo aquilo que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Então é isso que Jesus deve representar para nós. Ou como ele mesmo disse nas palavras registradas pelo apóstolo João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é isso que deve representar para nós. Também é importante entendermos a missão de Jesus, que não iniciou lá na manjedoura e não terminou no Calvário. A missão de Jesus se perde ao longo dos séculos. Como muito bem observa Emmanuel, dizendo que desde o alvorecer do primeiro movimento de vida na Terra, esse luminoso Espírito se encarregou de sua direção. Então Jesus sempre foi o governador espiritual da Terra. Por isso, muitas vezes, nós chegamos a confundi-lo com o próprio Criador, porque ele esteve à frente de um exército de espíritos, de engenheiros siderais, encarregados de dar essa formatação ao planeta Terra que vemos hoje, cuidando da evolução de bilhões de almas que se encontram vinculados espiritualmente à Terra. E Jesus, depois, quando sentindo que a humanidade terrena já atingia certo grau de maturidade, ele próprio, aceitando as condições da terra, as limitações do corpo, abdicando das estrelas, ele vem para nos trazer uma mensagem baseada na humildade, na bondade, na caridade e no amor. Dizendo que se nós conseguimos viver essas virtudes simples, nós vamos alcançar a felicidade. E não há outro caminho, não há uma outra forma. E no amor, Jesus resumiu toda a sua religião, toda a sua filosofia. Mas deixou claro que esse amor tinha que ser incondicional. Que não bastava apenas amar aqueles que nos amam, mas era necessário amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos perseguem, nos caluniam, para que nós pudéssemos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. E ele perguntava: se o Criador faz com que o sol se levante tanto para os bons, para os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos, que méritos teremos nós se amarmos apenas aqueles que nos amam? E o Evangelho, na sua feição esclarecedora, mas consoladora, vem nos dizer como amar os inimigos, colocando essa virtude máxima como a nossa meta, como um objetivo a ser alcançado. E o Evangelho vai dizer que é muito natural que nós não tenhamos o mesmo sentimento, a mesma afeição por aquele que não nos quer bem ou nos deseja o mal. O coração bate diferente, porque não há afinidade, não há sintonia quando nós temos propósitos diferentes, quando nós temos objetivos diferentes. Mas o Evangelho também vai nos explicar uma forma de amar os nossos inimigos, procurando fazer o bem e não fazer o mal, desejando o bem, não impedindo que haja uma reaproximação, não sendo obstáculo para a reconciliação, e fazendo sempre o nosso melhor. Assim nós vamos estar cumprindo o que diz o Evangelho: amar os inimigos. Também é importante analisarmos a proposta pedagógica de Jesus, a forma com que ele se utilizava para ensinar. Como sábio educador, ele tinha uma forma especial. Ele buscava situações do cotidiano, usava como seus exemplos pessoas simples, humildes, para evidenciar que a vivência dos seus ensinos estava ao alcance de todos. Independente das nossas condições, independente das nossas limitações, sejam intelectuais, sejam morais, ela está ao alcance de todos nós. E assim, dessa forma, Jesus nos traz muitos ensinamentos que se perpetuaram ao longo dos séculos e permanecerão, ecoando por todos os lugares, por todos os rincões. No Sermão da Montanha,
Jesus nos traz um roteiro das bem-aventuranças, nos mostrando as condições para que efetivamente, se queremos ser felizes, falando do reino dos céus, da necessidade de purificar a nossa alma, de nos tornar simples, humildes, de sermos misericordiosos para nós efetivamente alcançarmos a misericórdia, de ter o coração puro se nós queremos ter a visão de Deus. E a doutrina espírita vem nos dizer que nós só vamos conseguir perceber Deus na sua plenitude o dia que nós tornarmos um espírito puro. Então Jesus estava mostrando que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo caminho da humildade. Para exemplificar a fé, Jesus usou o exemplo do semeador, mostrando também a semente que ela cai em diferentes tipos de solo, dando-nos a entender os diferentes níveis de entendimento e compreensão da palavra de Jesus. Os diferentes níveis de evolução que cada um se encontra. E o quanto nós temos que ter a tolerância de entender e compreender as pessoas que pensam diferente de nós. Também Jesus fala da necessidade do progresso nas parábolas dos talentos e da figueira. Dos talentos no sentido, embora tenha utilizado uma expressão monetária, mas fica muito claro para nós, que talentos não se refere apenas a valores monetários, mas os recursos que todos trazemos. Seja o nosso conhecimento intelectual, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, são os nossos talentos, que também devemos multiplicar, produzir. Da figueira, no sentido que todos nós não devemos ocupar inutilmente um espaço aqui na Terra. Porque essa reencarnação é preciosa. É uma oportunidade preciosa. Devemos aproveitar. Produzir bons frutos. Quais são os bons frutos que temos que produzir? É a nossa melhora própria, é a nossa evolução. Ao mesmo tempo em que, de uma forma solidária, também possamos contribuir para a evolução daquele que caminha conosco, que vive conosco, que convive conosco, que depende muitas vezes de nós. Jesus também fala da vida como uma oportunidade. Quando ele demonstra de uma forma muito clara, ante a pergunta que os apóstolos lhe fizeram, acerca da origem dos motivos daquela limitação física de um cego de nascença. E Jesus vai dizer que nem ele pecou, nem seus pais, mostrando que as limitações muitas vezes que trazemos são âncoras, são impulsionadores do nosso progresso. Que estamos aqui, acima de tudo, para progredir, que o mundo é um educandário, é uma escola abençoada. E estamos aqui, com certeza, com os melhores recursos, sejam limitadores ou não, mas, com certeza, os melhores recursos para o nosso progresso individual e coletivo. Jesus também fala dos renascimentos, deixando bem claro que era necessário nascer de novo. E hoje, à luz da razão, da compreensão, fica muito claro para nós que nós não vamos conseguir nos tornar um espírito puro nessa encarnação, que nós vamos precisar voltar de novo, que vamos precisar voltar muitas vezes até atingirmos essa condição essencial, necessária para todos nós, que é a perfeição. Jesus também fala da reforma íntima. Nessa célebre passagem de Jesus diante da mulher adúltera que estava ali para ser apedrejada, segundo os costumes da época. E aí Jesus, de uma forma muito sábia, traz uma lição preciosa para aquela que foi surpreendida em erro e para seus acusadores. Jesus não foi conivente com o erro, mas ele aproveitou aquela oportunidade para que todos pensassem. Aquela que estava sendo acusada de um equívoco e aqueles que estavam acusando. Quando Jesus vai perguntar, quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E não sobrou ninguém. E essa pergunta continua válida para os dias de hoje e para todos nós. Quem estiver livre do erro, que faça, que atire a primeira pedra. Mas Jesus
A sua proposta era uma proposta libertadora, no sentido de resgatar as pessoas. E foi isso que Jesus fez, dizendo para a mulher adúltera: vai, não peques mais. E a história conta que efetivamente, a partir daquele momento, ela foi e procurou não pecar mais. Também há fortes indícios de que ela teve uma vida vitoriosa ao final da encarnação, sendo recebida pelo próprio Cristo ao adentrar o outro plano da vida. E efetivamente teve momentos com Jesus. Ao passo que aqueles que o acusaram fugiram, passaram ao longe e perderam ali a preciosa oportunidade de iniciar o caminho da redenção. Também Jesus fala da caridade, e a doutrina espírita vem colocar essa máxima: fora da caridade não há salvação, como condição necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso. E Jesus exemplifica na doação da viúva pobre, no sentido que cada um pode dar o que tem, o que pode, que dá algo de nós. E na atitude do bom samaritano, no sentido de fazer o bem para as pessoas, independente das pessoas, e independente da nossa condição. Todos os outros passaram e perderam a oportunidade de estar com Jesus. E o bom samaritano, que era uma pessoa que era tido como uma pessoa desconsiderada na época, efetivamente esteve com Jesus, na medida em que ele atendeu o chamado do Mestre, assistindo aquele que estava em apuros e necessidades. E é importante, quando nós falamos em caridade, que a primeira coisa que vem à nossa mente são as grandes obras, as grandes realizações. Muitas vezes imaginamos, se tivéssemos grandes recursos, nós poderíamos fazer a caridade. Mas a caridade não está nas grandes obras. A caridade, começa para nós nos pequenos gestos, como quando silenciamos, por exemplo, diante de uma ofensa, quando escutamos alguém, através de uma palavra de consolo que nós já conseguimos oferecer. Estamos fazendo a caridade. Com o nosso exemplo, vivendo dignamente, diante das dificuldades, das lutas, com bom ânimo, com coragem, com alegria, com altruísmo. Isso é ser caridoso. No trabalho honesto, na oportunidade de trabalho que nós criamos, que nós oferecemos, também está aí uma oportunidade de sermos caridosos, de estarmos com Jesus. Na divulgação da doutrina espírita, que muito nos esclarece, que muito nos consola, que nos guia pelos caminhos da existência, também estamos tendo a oportunidade de fazer a caridade, de estar com Jesus. E quando nada nos resta fazer, nós temos o recurso da prece. Como disse Jesus, no silêncio do teu quarto, as ocultas, mas que Deus vê, nós podemos fazer a nossa prece, que vai fazer toda a diferença na vida daquele que nós pretendemos beneficiar. E a doutrina espírita vem nos falar sobre o verdadeiro sentido da caridade. No sentido de benevolência, de indulgência, de perdão, no sentido de utilizarmos as potências da nossa alma, o pensar, o sentir, o agir, sempre para o bem. Sempre para construir, para reconstruir, para agregar. E Jesus, na sua forma profunda de ensinar, ele apenas não dizia como fazer. Jesus ia lá e fazia. Demonstrava como tinha que ser feito. Por isso, as suas lições, elas impactavam tanto na mente e no coração daqueles que o aceitavam. E nessa passagem, em que Jesus estava vivendo os últimos momentos fisicamente com seus discípulos, e ele aproveitou aquela oportunidade para deixar uma lição que marcasse, que impactasse a mente e o coração dos seus amigos, como ele se referia. E Jesus, num gesto de muita humilhação perante os olhos humanos, mas de grandeza espiritual, ele se ajoelha, coloca a toalha sobre a cintura e ele inicia a lavar os pés dos seus discípulos, chocando-os, deixando-os perplexos. Mas, por trás desse gesto, Jesus estava trazendo um ensinamento profundo, falando da solidariedade, da necessidade de nos ajudarmos, não para lavar a sujeira do corpo, mas para combater as imperfeições da alma.
Então, Jesus deu-nos o exemplo de solidariedade, de tolerância, fazendo pelas pessoas, independente das pessoas, porque Jesus sabia que do seu grupo, um iria traí-lo, outro iria negá-lo, e no seu momento derradeiro, todos, com exceção de um, estariam ausentes. Mas Jesus, mesmo assim, fez o que deveria fazer, o que ele achou certo. Mesmo assim, Jesus promete um outro consolador. Porque ele sabia de antemão que, mesmo tendo explicado, exemplificado, vivido, muitos dos seus ensinamentos iam se perder. Que a humanidade terrena ia, de alguma forma, atendendo os seus interesses, ia desviar-se do caminho. Então Jesus, percebendo o natural abatimento dos seus amigos, ele vai fazer essa promessa. Que se o amasse, se seguisse os seus mandamentos, ele ia pedir ao Pai que os enviasse um outro Consolador que ficasse permanentemente, porque ele não poderia permanecer fisicamente. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, segundo a doutrina espírita, na segunda metade do século XIX, quando as manifestações espíritas elas começaram a acontecer em todas as partes do planeta, trazendo notícias que a morte não existe do ponto de vista espiritual, trazendo notícias que a vida continua. Ali estava Jesus, à frente de um exército de espíritos, que estavam ali encarregados de nos trazer uma nova doutrina científica, filosófica, religiosa, capaz de restaurar na sua pureza originária os ensinamentos de Jesus, nos consolando na medida em que com ela compreendemos o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. A igreja de Jesus é uma igreja sem templos. Como ele disse, onde se encontrarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Mas é muito importante entendermos que não basta nos reunirmos e evocarmos a presença de Jesus, se nós não estivermos ali com o pensamento, com o coração elevado ao Pai. Onde houver orgulho, a arrogância, a contrariedade, Jesus não vai estar, com certeza. Independente do lugar, da denominação que escolhemos, se estivermos lá reunidos, com o mesmo pensamento elevado ao Pai, com humildade, com fraternidade, Jesus vai estar lá, com certeza. Mesmo que não tenha sido chamado ou evocado. Jesus é a luz do mundo. E ele faz o convite. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. No sentido de abrir mão dos nossos condicionamentos, abrir mão das nossas limitações, abrir mão do conforto muitas vezes. Tome a sua cruz e siga os meus passos. A cruz simbólica, com as dificuldades, com as lutas que todos nós temos, porque o processo de evolução, ele vai exigir de nós a disciplina, o esforço, a abnegação, para vencer em nós os hábitos arraigados que foram se solidificando ao longo dos séculos, por práticas equivocadas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós sabemos hoje que a nossa vida deve ser um caminhar em direção a Deus. Quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos de Deus, do Pai. E Jesus se coloca como caminho. Sem seguirmos Jesus, nós não vamos alcançar ou chegar, nos aproximar de Deus. Jesus nos propõe a salvação através da renovação. Não veio para nos salvar, como muitas vezes nós imaginamos. Jesus veio mostrar o caminho, dizendo que cada um, no seu próprio esforço, deve construir a sua evolução. Então não vamos nos iludir com facilidades. Que nem todo o que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Que Jesus resumiu no amor, na caridade, na fraternidade, na união. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Por quê? Porque ainda temos imperfeições. E elas ainda são muito fortes. E no convívio, muitas vezes, com a imperfeição do outro, nós podemos cair em tentação e incidir no erro. Por isso a necessidade da vigilância e da oração. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, disse Jesus, e as põe em prática, será como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Solidificar. E é evidente que para construir uma casa sobre a rocha não é fácil. Dá trabalho, exige esforço. Mas teremos a solidez. Virão as tempestades, simbolicamente representando as lutas terrenas, as perdas, as enfermidades, as dificuldades que todos naturalmente enfrentamos ao longo da vivência aqui na Terra. Mas se a nossa fé estiver estruturada em bases sólidas, na prática, na vivência, no entendimento, que não basta acreditar em Deus, acreditar em Jesus, nós temos que compreender. Se nós não compreendemos a dinâmica da ajuda divina, não compreendemos como que Jesus nos auxilia, fica muito fácil nós irmos para o caminho da descrença, porque nós vamos nos decepcionar. A cada um será dado segundo suas obras, segundo suas realizações. Significa que Jesus não vem fazer a nossa parte. Os espíritos amigos não virão aqui na Terra construir o edifício da nossa evolução. Por isso que é uma tarefa que compete a todos nós. No mundo há vez de ter tribulação. Coragem, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Então ele não nos promete facilidade, que é natural o processo do viver aqui na Terra. Nós vamos ter sim as dificuldades, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é importante entender essa palavra salvação. O que significa salvação? Salvação do quê? Das nossas limitações. Salvarmos da ignorância de nós mesmos, da ignorância das leis que nos regem. Estarmos salvos das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Porque o dia que nós estivermos acima do erro, nós não vamos mais sofrer. Nós vamos viver a paz na plenitude que nós esperamos. E essa é a nossa destinação. Isso é o nosso futuro. Viver na plenitude. Viver num plano, numa dimensão em que não haja contrariedade. Em que só haja a solidariedade, a fraternidade entre os povos. É isso que nos aguarda. É isso que deve alimentar a nossa coragem, a nossa força, a nossa fé, para construirmos essa caminhada até o fim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus deixa bem claro, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Que esse alívio proposto por Jesus, ele não vem sem esforço. Ele não vem sem iniciativa, sem atitude. Exige algo de nós. Exige um movimento de renovação. Um movimento de estarmos dispostos a mudar, a sermos melhores. Senão, certamente, nós vamos nos decepcionar. A ajuda divina não virá da forma como muitas vezes nós imaginamos. De uma forma milagrosa, de uma forma, de uma hora para outra, sem esforço, sem trabalho, sem renovação, acima de tudo. Porque nós temos que entender o sentido da dificuldade. A dificuldade, as lutas, as dores, elas só estão no nosso caminho para nos ajudar, para impulsionar o nosso progresso. E as dificuldades, elas trazem, as experiências difíceis, elas trazem uma lição. Quando nós aprendemos essa lição, nós não precisamos mais dela, não precisamos mais passar por ela. Então é nesse sentido, vencendo as nossas dificuldades, com esforço, nós vamos nos sentir melhor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus efetivamente vive por nós. Cada segundo, cada instante do seu pensamento, do seu sentimento, ele projeta sobre a humanidade terrena, tentando sensibilizar-nos. Essa é a proposta
de vida de Jesus para cada um de nós. Mas mesmo que Jesus esteja, podemos dizer, desde sempre, ao nosso lado, vivendo por nós, trabalhando por nós, o que nós fazemos de Jesus? O que nós fazemos dos seus ensinamentos? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai dizer que todos nós devemos reproduzir, repetir aquela pergunta feita por Pilatos diante da multidão que exigia uma manifestação sua. Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Todos nós deveríamos perguntar. Diz Emmanuel que muitos imitam os beneficiários da Judéia. São cristãos apenas no momento de pedir as bênçãos, mas fogem do dever da reforma íntima, da prática do amor ao próximo, da prática da caridade cristã. Todos os dias somos curados por Jesus, mas ao agir equivocadamente, todos os dias nós crucificamos o Mestre. Porque o calvário do Mestre prossegue, enquanto ele percebe que as suas ovelhas estão desgarradas, enquanto ele percebe que a humanidade terrena luta entre si, se desarmoniza, se desequilibra. Grande parte procede à moda de Pilatos, diz Emmanuel, que pergunta solenemente, o que eu faço de Jesus? Mas fugindo da responsabilidade de escolher entre Jesus e Barrabás, ele perdeu a oportunidade de ficar com Jesus. Raros conseguem imitar Saulo de Tarso, que na estrada do erro ele consegue se reerguer, percebe o equívoco, percebe o engano, e aí segue Jesus até o fim da luta. E a história nos mostra que ele foi vencedor. Que não foram fáceis os seus dias, mais de 30 anos, não foram fáceis, mas foram vitoriosos. Então não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia, diz Emmanuel. E esta ação, ela é para agora. Não é para amanhã, não é para depois, não é para quando eu me aposentar, não é para quando eu me formar, enfim, com todos os condicionamentos que muitas vezes nós colocamos mais adiante. Porque nós perdemos bastante tempo. E nós não sabemos o momento do retorno ao mundo espiritual. Por isso, o momento é precioso. A oportunidade é preciosa. A oportunidade de estar com Jesus, ela é preciosa. E o convite prossegue. Vem, segue-me. Que possamos ouvir esse chamado. E entendendo que o chamado de Jesus se manifesta de muitas maneiras. Muitas vezes no irmão que pede compreensão, entendimento, indulgência. Naquele que precisa de uma palavra de consolo, de estímulo. Naquele que está caído, que espera que alguém venha e reerga. Ali está a oportunidade de estar com Jesus. Vivendo os seus ensinamentos de uma forma digna, com as nossas lutas, com as nossas quedas, certamente, mas com bom ânimo. Assim nós vamos estar com Jesus. E todos aqueles que já estão com Jesus são unânimes em nos dizer que aquele que encontra Jesus nunca mais será o mesmo. Obrigado.